Gente, nós estamos aqui tomando uma cachaça. Com relação ao tira-gosto, o que combina mais para o consumo de uma cachaça? Olha, é bem variado, viu? Porque você tem a cachaça que pode ser tomada pura, né, em shots, e pode ser tomada em coquetéis. E em coquetéis é muito variado, de frutas, de coquetéis clássicos, etc. Então isso vai sugerir harmonizações diferenciadas. Mas eu posso falar. Então, por exemplo, esse tira-gosto típico, pastéis, empadinhas, caldinho de feijão, por exemplo. Uma linguiça, por exemplo. Então, uma cachaça bem arredondada, bem aveludada, por exemplo, a envelhecida em carvalho, vai muito bem com frituras, com tira-gostos fritos. Já uma cachaça que foi repousada em Jequitibá. Jequitibá é uma madeira muito neutra, que dá um gosto, uma característica cítrica para a cachaça. Então, por exemplo, você vai ver que vai combinar muito bem com frutos do mar, com bolinhos de peixe, bolinhos de bacalhau e até ostras frescas vai muito bem, entendeu? E a parte dos coquetéis, aí você sai, é impressionante como é o potencial de harmonização. A cachaça, ela combina muito facilmente com frutas, da mesma maneira que a vodka, né? Muito apropriada para os coquetéis. Quer dizer, além da caipirinha, exatamente. De bebidas. Não só de frutas, como por exemplo o rabo de galo, que é um coquetel clássico da cachaça, né? E que é cachaça com vermute e um twist, quer dizer, uma casquinha de limão torcido e gelo. Então é um coquetel clássico em que você não usa fruta, a não ser um leve toque cítrico da casca torcida de um limão, e é maravilhoso. Assim, eu já fiz experiência com chefes estrangeiros e deles mesmo, cada um fazia o seu rabo do galo, arrumando a proporção entre o vermute e a cachaça. E ficaram numa empolgação, como se estivesse preparando o clássico Negroni, por exemplo, e estavam preparando um coquetel clássico brasileiro. A cachaça tem essa versatilidade, é impressionante. Naturalmente, ela vai muito bem também no final de uma refeição. Um grande momento, por exemplo, de consumo de uma cachaça, na verdade, para degustar uma cachaça lentamente, acompanhando um café no final de um almoço. Então, uma cachaça envelhecida, carvalho, IP, umburana, sendo tomada junto com café. Como se fosse um digestivo. Como se fosse um digestivo. E olha, vai enriquecer demais as conversas, a prosa no pós-almoço. Recomendo. E com relação a algum prato, você sabe indicar assim, numa carne, como a gente vê muita utilização do vinho, né, para a realização de alguns pratos, a cachaça também ela pode ser utilizada? Sem dúvida. E vai muito bem, por exemplo, a cachaça como entrando na preparação de uma carne suína, por exemplo. Então, uma picanha suína sendo antes flambada na cachaça, dá um acabamento depois, assim, uma referência daquele gosto de cana que é impressionante. Eu me lembrei agora com relação à massa de pastel. Isso. A massa de pastel, para soltar, para ficar folhada. Ela tem que levar a cachaça. Exatamente. Né? Agora, ela para flambar, e mesmo as envelhecidas, é excepcional. Mesmo preparações por exemplo, de sobremesa, por exemplo, você pode usar no lugar do conhaque, né, como um elemento para flambar, que vai deixar sabores e aromas bem interessantes. E até uma carne assim fresca no tempero também, né? Exato. Como a gente usa o vinho, né? Exatamente. Agora, para finalizar, a empresa de vocês já tem 40 anos. Você pegou uma fase, né, em que a cachaça era uma bebida popular e hoje a cachaça é uma bebida gourmet, né? Como é que você vê essa transição da cachaça para aquela bebida, né, de botequim, de pé sujo, né, como a gente fala,
que hoje a cachaça, ela... Eu acho que finalmente está começando a acontecer. Ainda falta muito, sabe? Porque, como todos vocês sabem, nós brasileiros temos um complexo de vira-lata, que se chama. Quer dizer, a gente sempre acha que o do estrangeiro, de um outro país, é melhor do que o nosso próprio, né? Temos aquele complexo do vira-lata, que nada aqui é bom, etc. Na verdade, os estrangeiros já estão apontando isso. A cachaça não deve nada aos grandes destilados do planeta, entendeu? Ao conhaque, à tequila, o uísque, a vodka, por exemplo, né? A cachaça, ela bem feita, bem fabricada, bem realizada, ela pode disputar de igual para igual, como está sendo visto atualmente, que você tem os campeonatos, os concursos internacionais de destilados, em que a cachaça começa a ganhar, às vezes, de ser o melhor destilado de uma apresentação, quer dizer, em pé de igualdade com a vodka, com o uísque, etc. Então eu acho que é uma grande satisfação de ver esse processo de afirmação da cachaça, e eu espero que nós brasileiros consigamos controlar melhor esse nosso drama de se sentir inferior a tudo que vem de outros países, e começamos a valorizar. Hoje já há cachaças excepcionais no mercado. Então é uma questão de abrir os olhos, esquecer o preconceito e procurar as boas. E para a fabricação da cachaça, o Brasil já tem o domínio sobre a marca da região, por exemplo, como champanhe, né? Você pode... O Brasil está nessa caminhada, ele ainda falta bastante, mas o grande passo foi dado em 2013, quando o Brasil trocou o reconhecimento com os Estados Unidos. Então, trocou reconhecimentos. Nós, brasileiros, o Brasil reconheceu o Bourbon e o Tennessee Whiskies como produtos típicos dos Estados Unidos, e eles reconheceram a cachaça como um produto distinto e típico do Brasil. Isso quer dizer o quê? Para um destilado se chamar cachaça nos Estados Unidos, terá que obrigatoriamente ter vindo do Brasil, ter sido produzido em solo brasileiro. E na Europa? Ainda não. É um processo que está se iniciando. O Brasil recentemente conseguiu também com o México, houve uma troca de reconhecimentos em que o Brasil reconheceu a tequila e eles reconheceram a nossa cachaça. Há um trabalho em andamento com a China, mas que ainda não concluiu, e o reconhecimento na Europa está começando ainda, mas eu acho que é uma questão de trabalhar e continuar, né, nessa trajetória, porque a cachaça é o destilado brasileiro, é o nosso destilado. Então esse reconhecimento que está se tentando por outros países do mundo passa também por um reconhecimento aqui dentro do Brasil, que o nosso destilado, o destilado nacional, tem condições de ser tão bom quanto outros destilados de outros países. Bom, então vamos fazer um brinde. Um brinde. Viva a cachaça! Cachaça. Pouquinho.